Então me pediram para apresentar Jacó e serei relativamente breve. Não vou listar todas as honrarias, ou estaremos aqui por um bom tempo. Além de ser meu tio, Jacó é o presidente da Yad Hanadiv, nossa fundação voltada para Israel, que atualmente está construindo uma biblioteca nacional projetada por Herzog e de Meuron. Ele é presidente da Rothschild Foundation Europe, focada em causas judaicas na Europa, e é presidente da Rothschild Foundation, que, através da coleção Rothschild, apoia Boston. E, sob sua liderança, tornou-se uma das propriedades mais visitadas no Reino Unido, com cerca de 450 mil visitantes anuais. É deslumbrante e deixarei para ele dar mais detalhes sobre como as coleções se tornaram impressionantes. Acho que não tenho certeza se preciso disso. Estou indo. Bem, antes de tudo, obrigado por... Aquilo foi assustador. Muito obrigado. Muitos rostos amigáveis. Eu não sei. Agora temos os rostos Depende. amigáveis. Foi há muito James, tempo. E obrigado, John. Acho que foi uma coisa de família. Muito gentil Eu não sei parte. como eles ainda vivem. Bem, vou falar eu sei um pouco que eles sobre estão Boston. em grupos bons. Fica a pouco mais de 1 hora de Londres, a pé na chuva. E foi criado em 6 anos por Claude Lella. E ele tem não menos do que 6 propriedades familiares. Há terras em toda essa área da minha família no Vale de Aylesbury. E dizia-se que um Rothschild podia ficar no telhado de qualquer uma delas e acenar para as outras. Eles costumava eram ser tecnicamente unidos. Ednab, porém, queria sua casa apenas de tijolos e argamassa. Ele mal o construiu, porque sua esposa morreu tragicamente no parto. Ela se chamava Evelina, uma Rothschild inglesa, e tornou-se a consolação de Ferdinand. E ele passou o resto de sua vida uma fortuna incomparável considerável, acumulando essa coleção extraordinária de pinturas, e pinturas atualmente em exibição na National Gallery. Londres. Isso é o castelo, que incorpora as características dos castelos reais. Portanto, é algo muito estranho de encontrar no campo inglês. Tem, acho que é justo dizer, jardins extensos e, creio, imaculadamente mantidos. Temos um aviário funcionando e uma leiteria ornamental. E está cheio de coleções de belas artes e artes decorativas. Fui perguntado, por Jacob Fish, quantas havia? E eu perguntei, e disseram 27 mil. O que eu realmente não consigo acreditar. Muito disso deve ser moedas, eu tenho certeza. De qualquer forma, eles estão todos organizados. Por salvamento arquitetônico, coisas que vieram da França, que foram feitas no século XVIII, e que ele então comprou o da França. O marido dele estava remodelando Paris. Como conjunto, você pode gostar da história. Watson foi extremamente influente, particularmente nos Estados Unidos. E você pode muito bem conhecer um tour de force não muito diferente em Biltmore. O projeto iniciado por George Washington Vanderbilt em 1888 e que Henry James descreveu como uma coisa de... quando ele descreveu os Bodstins, era uma coisa de um grande estilo Rothschild. Isso foi a casa de Vanderbilt, mas de um tamanho para conter 2 ou 3 Madhouse e Waddesdon, o que é um exagero. Não tenho certeza de que seja muito maior. Disse que Vanderbilt visitou Waddesdon com seu arquiteto, Richard Morris Hunt. Falamos sobre os detalhes da arquitetura da Renascença francesa. E depois de um tempo, Vanderbilt ficou impaciente e disse, pelo amor de Deus, apenas façam um lugar 10 metros mais comprido do que era. E... a grandiosidade de Waddesdon. Quero dizer, Fairlow era seu único interesse construir esta grande casa depois que sua esposa morreu. Estava muito longe da Judengasse, o gueto de Frankfurt, onde os 5 filhos de Mayer Amschel Rothschild, o pai da dinastia, nasceram e foram criados. E você pode ver o gueto de Frankfurt e a casa em que eles viviam. E era um dos guetos mais desagradáveis de toda a Europa. E a família Rothschild vivia nesta casa.
naquela rua estreita e sem sol, que poucos cristãos sequer visitavam. Os portões do gueto foram abertos há cerca de 200 anos. Quando um filho ficou em Frankfurt, os outros 4 foram incentivados pelo pai a expandir seu negócio em rápido crescimento para as principais capitais da época. Então eles foram para Viena, Londres, Nápoles e Paris. E todos os 5 irmãos, é uma história bastante extraordinária, eles se tornaram extremamente bem-sucedidos e ricos. E eu encomendei a pintura que você está prestes a ver a um artista chamado Jean-Marc Winkler, que não é uma árvore genealógica, mas uma árvore arquitetônica, que mostra o quão próspera a família havia se tornado. Na segunda metade do século XIX, foram construídas 42 casas ambiciosas. E na parte inferior você pode ver a casa, o gueto, logo bem embaixo. Então, aquelas criações suntuosas estavam espalhadas por toda a Europa. E a maravilha de Waddesdon é que, apesar de 2 guerras mundiais, o mais horrível genocídio na história do mundo, a depressão da década de 1930, o imposto sobre heranças e as taxas de imposto pessoal após a guerra de 80%. Mas, de alguma forma, a coleção, os jardins, de fato, as propriedades do salão, sobreviveram em sua totalidade. E acho justo dizer que hoje eles vão de força em força. A maioria desses 42 caiu no esquecimento. E é uma história estranha, porque está então preso. Quero dizer, por 100 anos não houve filhos nem netos da mansão, pois todos os 4 proprietários eram sem filhos. Além disso, os casamentos consanguíneos sistemáticos e frequentes resultaram em obras de arte chegando através de herança, em vez de partindo. E o Barão James, que era o chefe da filial de Paris e o mais jovem dos 5 filhos do nosso Michel Rothschild, deu uma descrição impressionante, desinibida da política dos Rothschild no século XIX, de manter tudo em família. Vou citar o que ele escreveu. Vai te fazer sorrir. Em nossa família, sempre tentamos manter o amor na família. Nesse sentido, estava mais ou menos entendido, desde a infância, que as crianças nunca pensariam em se casar fora da família, para que nossa fortuna nunca a deixasse. Não se poderia escrever isso hoje. E agora a mudança de ser uma casa privada para uma instituição pública, casamento misto entre o National Trust e minha família, acho que é justo dizer que tem sido bem-sucedido e feliz, mas acredito que único em seu tipo. E no ano passado, tivemos 450 mil visitantes. A nossa fundação, fornece o apoio financeiro e empresta um número bastante grande de obras de arte para a propriedade. E então começamos a construir novos edifícios, e temos 2 edifícios contemporâneos na propriedade. Um é Windmill Hill, que você pode ver ali, que abriga nosso arquivo. E possui uma coleção crescente de arte contemporânea, tanto dentro quanto fora. Mais recentemente, construímos esta casa, revestida de pederneira, e aparentemente emergindo das profundezas da terra. E ficamos muito satisfeitos e honrados quando ganhou o prêmio RIBA, de Casa do Ano em 2015. Mas agora temos o desfecho para esta parte da história. Agora temos um programa conjunto de bolsas, com o Getty Museum, em Los Angeles, com um pesquisador visitante, passando alguns meses na Flint House e alguns meses em Los Angeles. E muitos de vocês podem saber disso no público. Mas é bastante interessante que na semana passada, nosso colega este ano foi um cara chamado Tom Campbell, que muitos de vocês nesta sala conhecerão, que foi o diretor do Museu Metropolitano e saiu em circunstâncias um tanto infelizes. Ele agora foi nomeado diretor do Museu de São Francisco. Agora quero contar algo sobre os membros da nossa família que, através de Waddesdon, têm estado particularmente envolvidos com Israel e a comunidade judaica. E então, Jimmy Rothschild, que realmente herdou a propriedade do nada. Ele veio ao centro do Barão de Rothschild
que havia estabelecido assentamentos na Palestina para dar uma nova vida aos judeus russos perseguidos. Ele, inesperadamente, herdou Waddesdon da irmã de Ferdinand, Alice. Ele havia deixado Paris em direção à Inglaterra, após o caso Dreyfus. E sua esposa, Dolly, ajudou Chaim Weizmann em seus esforços estupendos para estabelecer o Estado de Israel, conectando-o ao establishment da Grã-Bretanha. Quando ela tinha apenas 19 anos, Baudrillard escreveu cerca de 33 cartas durante o ano. Ele não conhecia ninguém. Ele era um químico bastante pobre. Em Manchester. E ela tinha contatos. E o apresentou a pessoas como Lord Crewe e Lord Rosebery. E acho que é justo dizer que a declaração de Balfour talvez não tivesse acontecido sem o apoio dela e do marido. Jimmy Rothschild, ao longo de sua vida, foi um defensor apaixonado da comunidade judaica. Quando as condições para os judeus na Áustria e na Alemanha se tornaram intoleráveis na década de 1930, alguns de vocês podem saber disso. O governo britânico fez uma provisão para que 10 mil crianças desacompanhadas recebessem refúgio, conhecido como Kindertransport. E Jimmy e Dolly se ofereceram para ajudar, fornecendo um lar para 30 dessas crianças em Waddesdon. Foi literalmente uma fuga de última hora. Agora, Jimmy e Dolly também eram sem filhos. E, de fato, aquelas 30 crianças se tornaram deles. E, curiosamente, quase todos tiveram carreiras de sucesso. Um, por exemplo, foi profissional de golfe, e outro viveu no patrimônio de um conde britânico. Do meu lado da família, como eles se chamam? O primeiro Lord Rothschild tornou-se o primeiro par britânico em 1885. E seu sucessor, Walter, há algo profundo que poderíamos ter chamado. Como? Nós temos uma paixão por colecionar espécimes de história natural, incluindo cavalos de tração. Você pode vê-lo montando um deles. Borboletas, besouros, pássaros e pulgas. Se você vier para a área de Waddesdon, pode ver a coleção dele em um museu extraordinário em Trinity, que é do meu lado da família. Ele estava lucrando enquanto ela a cerca observava. de 10 milhas. E surpreendentemente, muito surpreendente, realmente, dado o seu temperamento, ele foi convertido ao sionismo pela minha avó húngara, Rezika, e caiu sob o encanto de Weizmann. Ele era visto como o líder leigo da comunidade judaica, e a declaração Balfour foi, portanto, dirigida a ele. Agora, meu falecido primo me deixou com a responsabilidade por Waddesdon e pela nossa fundação, The Alternative, que James mencionou, que está sediada em Jerusalém. E hoje continuamos o trabalho dos nossos antecessores lá, desde a construção do Knesset, do qual Jimmy Rothschild foi fórum responsável, que foi dedicado em 1966. As atividades da Fundação têm abrangido um campo cada vez mais amplo. Por exemplo, a construção do Supremo Tribunal. Você pode ver alguns deles lá, algumas das pessoas envolvidas lá. A Universidade de Acton, o Centro de Educação e Tecnologia, o Instituto de Estudos Avançados de Israel, o Centro Musical de Jerusalém e o Fundo de Saúde Ambiental. Agora, hoje, estamos profundamente envolvidos com a renovação da Biblioteca Nacional de Israel. Eu até almocei hoje com os arquitetos. É um prédio maravilhoso. Vai ser um prédio maravilhoso. Herold, Herzl e Murim. E eu acho que pela primeira vez, realmente, na história, e graças à internet, comunidades judaicas em todo o mundo poderão estar em contato umas com as outras. Então, acho que vai ser um projeto tremendo. Agora, nossos compromissos com a vida judaica continuam há 8 gerações. E, novamente, James, quero agradecer a você pelo seu apoio esta noite e pelo seu apoio ao Waddesdon. Nos enviou algumas fotos muito boas. E também, como trustee de Hallows, você pode bater palmas esta noite. Obrigado pelo que você disse. Minha esperança, é claro, é que, enquanto prosperarmos como um lugar e como um centro para os contínuos esforços da nossa família no Reino Unido e em Israel nos próximos anos, esperançosamente, alguns de vocês virão a Watts
em sua coleção desses jardins, e uma sala que estamos criando que mostrará o papel da família na Declaração de Balfour e assim por diante. Você verá que há modelos do edifício da Suprema Corte e do edifício da Biblioteca, que está agora em construção, como você vê. No prédio de Windmill Hill, você pode ver documentos antigos, fotografias e correspondências relacionadas aos assentamentos de Bar David Oland em Peica. Essa era a Associação de Cocolonização Judaica da Palestina, que foi criada para apoiar esses primeiros assentamentos. Agora, olha, inevitavelmente, devido ao tempo, deixe-me dar a você uma visão geral. Essa visão não é suficiente sobre a nossa Vou família, pegar o café. projetos e nosso Sabe, relacionamento com Israel. Há muito mais a dizer e ainda mais a ver. Então, espero que você possa vir ao Waddesdon. E enquanto isso, obrigado por vir esta noite. Gostaria de dizer que este evento não poderia ter acontecido sem o apoio de J. Paul Fish, que tem conexões com nós e com muitos dos convidados aqui. Ele é um elo vital entre o projeto da Biblioteca Nacional de Israel e o Waddesdon. E então, eu gostaria de agradecer a Sotheby's. 100 anos atrás, nós costumávamos possuir 25% da Sotheby's. E você ainda pode, com a outra metade da participação. Mas eu gostaria de agradecer ao Chad Smith, sua presidente Natalie Conway e Jennifer Roth por nos receberem tão generosamente e ricamente. Lançamento. Muito obrigado.